Então vamos lá, gente. Bora pro próximo. Olá, Andréia, tudo bem? Eu sou a Denise, moro aqui em Florianópolis há uns 5 anos, mas sou de São Paulo. Desde que vim para cá, eu acabei me apaixonando pelas histórias antigas da ilha. E olha, tem cada uma que dá arrepio de verdade. Mas essa que eu vou te contar agora, eu ouvi de uma vizinha, a Dona Lourdes, uma senhora de quase 80 anos que nasceu aqui mesmo e que jura que esse caos aconteceu de verdade há muitos anos. A Dona Lourdes contou que lá para os anos 80, um grupo de jovens da Universidade Federal de Santa Catarina ficou sabendo de uma lenda sobre uma mulher que viveu na ilha há mais de um século e que o povo chamava de a bruxa da Ilha da Magia. Diziam que o nome dela era Madalena de Arurana. Araruna. Olha! Madalena de Araruna. E que ela morava sozinha num casebre perto da Lagoa da Conceição. O pessoal da época dizia que ela fazia benzeduras, curava gente doente, mas também mexia com o que não devia. E quando ela morreu, ninguém mais quis velar o corpo dela. O enterro foi rápido e ela foi sepultada no cemitério mais antigo da cidade, aquele mesmo, o cemitério central que ficava onde é hoje o Parque da Luz. Só que, segundo a lenda, Madalena nunca descansou em paz, pois dizem que os restos mortais que foram levados para o atual cemitério de São Francisco de Assis. Isso ocorreu quando foi construída a ponte Hercílio Luz. Os antigos diziam que se alguém fosse até o local onde ficava o túmulo dela à meia-noite e chamasse 3 vezes o nome Madalena de Araruna, ela aparecia e dizia algo do futuro para quem a chamasse. Pois bem, esses jovens que vinham de fora, de outros estados, resolveram testar a lenda. Eram 5 amigos, o Carlos, a Fernanda, o Eduardo, a Sueli e o Tadeu. Acharam que seria uma boa aventura para uma sexta-feira à noite. Gente, não brinca com cemitério, pelo amor de Deus. Você imagina como termina. Ainda mais com uma bruxa, gente, pelo amor de Deus. Vou tomar até um copinho d'água, não tem um copinho de leite da Irene, mas um copinho d'água. Cadê a Vera, hein? Cadê a A Vera, a Thelminha. Levaram uma lanterna, cigarros e muita coragem. Naquela época, o parque era só um terreno tomado pelo mato, com umas árvores enormes retorcidas. O tipo de lugar que já dá medo mesmo sem nada acontecer. Segundo Dona Lourdes, muita gente daqui de Floripa sempre falou que aquele pedaço de terra é esquisito. Dizem que ali à noite dá para ouvir vozes baixas, gemidos vindo do nada, e que às vezes se vê vultos brancos cruzando entre as árvores, principalmente em noite de vento e garoa. O grupo, meio sem saber direito onde ficava o túmulo da tal Madalena, foi andando por ali com as lanternas tremendo nas mãos, rindo para disfarçar o medo. De repente, a Fernanda deu um grito. Ela disse que sentiu alguém puxar o cabelo dela com força para trás. Virou num susto, achando que era o Tadeu ou o Carlos brincando, mas quando olhou, não tinha ninguém atrás dela. Para com isso, gente. Não tem graça, ela disse com o coração acelerado. Os outros riram, fingindo que nada era sério. Mas a Dona Lourdes contou que o clima ficou diferente depois daquilo. Mesmo assim, eles seguiram andando, tropeçando no matagal, até chegarem no meio do terreno onde formaram um círculo. A Sueli, tremendo de nervoso, segurou a lanterna com as 2 mãos e o Carlos disse rindo: "Bora lá, agora é hora da bruxa." Então todos juntos começaram a chamar: "Madalena de Araruna." O som ecoou pelo vazio, se misturando com o barulho do vento. "Madalena de Araruna!" Dessa vez a chama da lanterna da Sueli piscou, fraquinha. "Madalena de Araruna!" Silêncio, nenhuma resposta. Eles se entreolharam nervosos e logo depois caíram na risada, dizendo que tudo aquilo era bobagem. O Eduardo até imitou uma voz assustadora, zombando:
Madalena, aparece aqui pra gente. E o Tadeu respondeu: bruxinha, cadê você? Foi nesse instante, Andréia, que a Fernanda empalideceu e parou de rir. Gente, vocês ouviram isso? Ela perguntou baixinho. O Carlos ainda ria, mas o Eduardo ficou sério. Ouviu o quê? Andréia, a dona Lourdes me disse que foi nesse momento que o pavor tomou conta de todo mundo. A Fernanda começou a chorar de um jeito desesperado, gritando que queria ir embora dali, implorando para o pessoal sair do cemitério. Vamos embora, pelo amor de Deus! Vamos embora! Ela dizia agarrada no braço da Sueli. Parecia que ela tinha visto um fantasma de verdade. O olhar dela estava perdido, o rosto completamente branco, e ela tremia tanto que o Eduardo teve que segurá-la pelos ombros para ela não cair. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo, mas o desespero dela foi o bastante para todo mundo sair correndo dali. A Fernanda continuava chorando sem conseguir explicar direito o que tinha visto. Só depois de uns 10 minutos na estrada, com o coração já mais calmo, ela conseguiu falar. Disse que enquanto estava no meio do círculo, ela viu com nitidez uma mulher horrível de cabelos negros, compridos, desgrenhados, caminhando lentamente em volta deles. A mulher parou bem na frente da Fernanda, tão perto que ela sentiu o cheiro forte de mofo vindo dela. E então, olhando direto nos olhos da menina, disse com uma voz rouca e baixa, quase um sussurro no ouvido: Amanhã tu vai de novo no cemitério, guria. Mas não nesse. Andréia, a dona Lourdes falou que quando a Fernanda contou isso, até os rapazes que antes estavam rindo ficaram pálidos. Ninguém ousou falar mais nada no caminho de volta. Depois daquela noite, ninguém mais quis tocar no assunto. Todos estavam assustados, claro, mas com o passar do dia seguinte, o sol, a rotina, aquilo acabou ficando para trás. A própria Fernanda, ainda meio abatida, começou a dizer que deveria ter sido impressão dela, que era o nervosismo, a escuridão, o clima do lugar. Só que, como a tal mulher havia dito, no dia seguinte a coisa mais terrível aconteceu. O pai da Fernanda trabalhava em São José e todos os dias pegava o ônibus na BR-101 para voltar para casa em Florianópolis. Naquela manhã, o ônibus em que ele estava sofreu um grave acidente e, infelizmente, ele foi uma das vítimas. Andréia, quando a notícia chegou, os amigos da faculdade ficaram sem chão. Aquela frase dita no cemitério: amanhã tu vai de novo no cemitério, guria, mas não nesse. Agora fazia um sentido arrepiante. O destino da menina era realmente voltar ao cemitério, só que para sepultar o pai. A dona Lourdes disse que a Fernanda ficou muito abalada e que ela entrou em estado de choque, não conseguia dormir nem comer direito. A família teve que levá-la para a casa de parentes no interior por uns tempos e ela acabou abandonando a faculdade. Depois disso, ninguém mais quis comentar sobre o cemitério, nem sobre a tal bruxa de Araruna. Eu te falo, Andréia, com o maior respeito. Tem coisa que a gente não deve chamar pelo nome, porque quando a gente chama, ela vem. Ô, se vem! Ai, gente do céu! Que história, misericórdia, hein? Que história, não. Que experiência foi essa? Nossa Senhora! Se alguém esqueceu de clicar no like, essa vale um like, hein? Um likezaço aí, hein, gente? Que história muito boa! Que história não, que causo! Experiência, que nem dizia a mamãe, uma experiência terrível, Meu barbaridade, gente. Bem assustador mesmo. Aonde eu começo aqui, senhor diretor?
Gatinha, vamos aqui, aqui a Irene, misericórdia. Que misericórdia, como alguém consegue mexer com algo sobrenatural, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, jovem, né? Essas coisas não se mexem, não. Não se mexe porque, por mais que você seja, né, não acredite ali, mas se ali realmente tem alguma coisa, ele vai vir se mostrar para você. E a experiência não é nada boa. Vamos lá? Aqui foi a... Fernanda. Agora é a Fernanda. É esse aqui? Isso. Hein? Ainda bem que essa Ainda bem que essa Fernanda não era eu, né, Fernanda? Não fez faculdade. Misericórdia. Não fez faculdade de Santa Catarina nos anos 80, não, né, Fernanda? Barbaridade, hein? Meu Deus do céu. A Irene, eu pensei que era a Fernanda que iria morrer. Ah, eu quando li também pensei que a mulher ia dizer que ela... Como a mulher disse, quando eu li, eu estava lendo, você vai voltar pro cemitério. Eu achei que era ela que ia. Eu também achei que era acontecer alguma coisa com ela e que era ela, né? Fernanda. Aqui, eu pensei que era a Fernanda que iria morrer. Aí Oi, a Fernanda... Ô, Irene, nem diga isso. Ai, Deus. A Irene, já deixei o meu like. Eu nunca esqueço, vocês merecem muitos likes. O trabalho de vocês é incrível. Parabéns. Obrigado, Irene. Aqui a Irene, Fernanda. Aí a Fernanda aqui, ela falando, Fernanda dando risada. Você não. Né, Irene? Mas quando eu li que para ela voltar no cemitério, mas não nesse, que era ela que ia. Também pensei a mesma coisa quando eu li ali. Bem interessante, né? Uma coisa assim que eu no caso, quando eu leio uma coisa assim, aí minha mente já quer parar e ficar pensando sobre, sabe? Ficar pensando ali sobre os acontecimentos. Bem assustador. Não, esse parque da luz, o pessoal deve ver muita coisa, porque era um cemitério ali, cara. Era um cemitério? Era um cemitério. E esse, como ela disse aí é lógico que a gente curioso, a gente vai pesquisar, né? Esse Parque da Luz era um cemitério antigo, primeiro cemitério lá de 1800 e não sei quando. E todo mundo ali da cidade, todo mundo era enterrado ali. Depois, primeiro as pessoas eram enterradas em volta das igrejas. Aí depois que fizeram o primeiro cemitério, que não era católico, que não era só católico, era enterrado, aí foi esse. E quando foram fazer a ponte, Ercílio Luz, aquela ponte famosa de Florianópolis, esse cemitério ficava bem na cabeceira da ponte. Aí retiraram o cemitério e fizeram outro, que é o São Francisco. Só que alguns dizem que não conseguiram tirar todos os corpos. Eu acho que quando eles têm que mudar assim, eu também acho que eles não conseguem. Sei lá. Que é o que acontece aqui na Liberdade, aqui em São Paulo, né? No bairro, né, ali, bairro da Liberdade, bairro japonês, né? Ali em São Paulo, que hoje, até os dias de hoje, quando eles vão cavar lá, reformar alguma loja ali, alguma coisinha ali, que eles cavam até hoje, eles acham ossada ali. Diz que eles enterravam nesse cemitério os índios e os escravos também. Tu acha que eles enterravam os índios e os escravos direito? Não, era tudo de qualquer jeito, Sim. Era tudo de qualquer jeito. Vamos pro próximo, cara. Então, porque ali, ali antigamente era o cemitério das pessoas pobres, né? Das pessoas bem pobres, das pessoas, né, que nem escravos, índios. E aí também tiraram, né? Diz, entre aspas, que tiraram ali as ossadas dali, que mudaram o cemitério dali. Mas tem muita ossada que ainda acham ali. Eu acho que os últimos que acharam, acho que foi em 2018, 2019. Sim, acharam uma ossada lá. Quando foram fazer uma reforma numa loja. Uma loja. E ali tem muita visagem, gente. Dentro das próprias lojas, tem alguns depósitos, né? Também já contei aqui de alguns depósitos, visagens ali, de pessoas ali que tiveram visagem ali